Olha só, gente, uma família de Nova Iguaçu denuncia falhas na investigação do acidente que matou um homem de 54 anos no mês passado na estrada do Tinguá. A vítima, que trabalhava como vigilante, foi atingida por um carro em alta velocidade quando voltava de moto para casa. O motorista, segundo testemunhas, estava embriagado, fugiu e só se apresentou na delegacia dias depois do acidente. E acreditem vocês, ele alegou que não lembrava que teria provocado a batida, mas a versão é contestada pela família, que conseguiu imagens que mostram o momento exato do acidente. Você vai ver agora na tela. As imagens de duas câmeras de segurança não deixam dúvida. Antes de invadir a pista contrária, o carro prata já aparece rodando na pista em alta velocidade. Em seguida, ele atinge a moto conduzida por Antônio Margarido do Nascimento Filho, que morreu na hora. O acidente aconteceu no dia 14 de fevereiro na estrada do Tinguá, em Nova Iguaçu, e revoltou quem passava pelo local, onde já teriam acontecido outros acidentes provocados pela imprudência de motoristas. Mais um motorista doidão, rapaziada, atropelando um pai de família. Mais um motorista doidão aí, na estrada de Tinguá. No vídeo ainda é possível ver o homem que teria provocado o acidente caminhando na pista. Aí o piloto como é que tá? Nem aguentando andar. Aí, condição disso. Vai sair. Testemunhas afirmam que ele estava visivelmente embriagado. O condutor, identificado como Renato do Ramo Palmeira, fugiu do local antes de ser identificado e só se apresentou na delegacia 3 dias depois. Ele não assumiu a autoria do acidente, que foi registrado como homicídio culposo em trânsito, quando não há intenção de matar. Mas a família denuncia falhas na investigação, como relata um dos filhos da vítima, que prefere não mostrar o rosto. Ele assumiu o risco de matar no momento que ele bebeu, no momento que ele cometeu excesso de velocidade, no momento que ele consumiu qualquer tipo de substância que seja. Então eu quero justiça, pois ele assumiu o risco de matar a todo momento. Está sendo tratado como homicídio culposo. Está errado. A nossa justiça é muito fraca. Ele cometeu um crime, ele matou e assumiu o risco. Então eu peço justiça a quem é de direito a dar atenção para esse caso. Justiça, ele matou um pai de família, um trabalhador. Ele trabalhava na Universidade de Iguaçu, estava voltando do trabalho. Foi morto por inconsequente, bêbado. Olha só, gente, a 58DP da Posse, que investiga o caso, informou que o motorista e testemunhas já prestaram depoimento e que as imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas. A polícia também aguarda o resultado dos laudos para concluir a investigação. É aquela situação que a gente fala, né? Infelizmente, mais uma vez, foi a família que teve que investigar o que estava acontecendo para levar a informação para a polícia. Eu acho isso inadmissível, mas aconteceu agora. As imagens estão com a Polícia Civil, que essa investigação possa ainda avançar para provar que o cara cometeu realmente um crime. Caio, o filho da vítima, a família da vítima pode sempre falar o que quiser, porque está emocionalmente envolvido ali, eu tenho um absoluto respeito. Mas não pode se apontar uma falha na investigação que nem está concluída ainda. Eu até vou discordar do que ele falou juridicamente, né? Claro que eu não conheço os autos, mas existe essa discussão jurídica, né? Se o cara quando bebe e causa um acidente, se ele está no dolo eventual, que aí seria um homicídio doloso, ou no homicídio culposo, né? Eu pessoalmente entendo que ele está no homicídio culposo mesmo. O grande problema é que a nossa lei aqui é tão frouxa que o homicídio culposo tem uma pena muito baixa. Na maioria dos países do mundo, o homicídio culposo tem uma pena mínima baixa, mas tem uma pena máxima alta, justamente para casos como esse. O que se pergunta, e aí é no direito agora, né? O que se pergunta? O homicídio doloso é aquele que você fala o seguinte: olha, eu vou agir assim, se eu matar alguém, dane-se. Né? É muito difícil alguém que bebe e dirige pensar dessa forma. Normalmente a pessoa pensa o seguinte: olha, eu tô bêbado, vou dirigir, mas eu acho que eu consigo chegar até em casa. Isso se chama culpa consciente, é uma modalidade de culpa, né? Então eu entendo, pessoalmente, na maioria desses casos,
que é um homicídio culposo. Mas também entendo que mereceria uma pena muito grave, né? Porque tira a vida de uma pessoa, destrói uma vida de uma pessoa por um ato inconsequente. Então eu acho que o grande problema aí é a pena baixa para o homicídio culposo. Não tentar colocar no homicídio doloso, porque é muito difícil. Alguém que beba e dirija, pense dessa forma, eu vou beber e dirigir, e se eu matar alguém, dane, se eu morrer, dane, a pessoa não pensa assim, ela pensa o seguinte, não, eu vou beber e vou chegar. Quando a pessoa bebe, ela já não assume a responsabilidade se ela cometeu um crime, porque você sabe que o código diz que você não pode beber e dirigir. Se você está enchendo a chapuleta e pega o carro para dirigir, o ato de você já entrar no carro, você já está cometendo um crime. Mas aí se a gente for levar assim dessa forma, Caio, se você avançar um sinal e causar um acidente, também está no doloso. Se você tiver com pneu careca... Peraí. Estou falando de quem ingeriu bebida alcoólica. Não, você então... falou outra coisa, pneu careca. Não. Sabe-se que não pode circular com pneu careca na rua. Se está com pneu careca, na minha visão, tem que responder também, cara. Se você avançou... Então, a maioria dos acidentes de carro vão ser homicídios dolosos. Porque a maioria dos acidentes de carro, ou você estava distraído, aí assumiu o risco, ou você estava no celular, assumiu o risco, ou você estava numa velocidade acima do permitido, assumiu o risco. Porque se a gente for para esse tipo de pensamento... Qualquer falha que você cometa, você pode assumir o risco. Você estava acima da velocidade, então você assumiu o risco, homicídio doloso. Você avançou um sinal, assumiu o risco, homicídio doloso. Não, na minha opinião, aí é a hipótese, aí é uma questão jurídica e direito não é uma ciência exata, né? Cabe opinião e respeito à opinião contrária, né? Mas eu acho que ali, nesse caso, é um caso de culpa consciente, quando o autor pensa o seguinte, eu bebi, mas eu consigo chegar em casa. Claro que não conseguiu cometer um crime, que, para minha opinião, é um homicídio culposo, e que a pena deveria ser muito mais alta. Isso aqui é outro detalhe. A polícia teria informado que o carro estaria em um local de difícil acesso e por isso não deu para fazer a perícia. Só que a informação que nós temos é que o carro estava na rodovia e que essa perícia daria para ter sido feita. Ou seja, tem que se apurar o que aconteceu. Não, claro. Nesses casos, a perícia de local é muito importante, né? Porque a perícia de local, por exemplo, vai determinar se o autor tentou frear o carro, né? Se a vítima também ali atravessou num local que era difícil o autor ver. Então a perícia de local é fundamental, é muito importante num caso como esse. Né? Então, enfim, eu sou fã da perícia, acho que a perícia ajuda muito a Polícia Civil, né? A perícia é um braço muito importante da Polícia Civil, da investigação, e seria fundamental ter sido feita a perícia nesse caso.